Imagine que você está em um dos lugares mais remotos do planeta. Ao seu redor, montanhas de gelo, o vento corta o seu rosto e a escuridão domina o céu por 4 longos meses seguidos. Seja bem-vindo, você está em Longyearbyen, no arquipélago de Svalbard, Noruega. Aqui as regras de convivência são um pouco diferentes de tudo que você conhece, e disso eu tenho absoluta certeza. Como por exemplo, você não pode sair de casa lá sem um rifle por causa dos riscos dos ursos polares. Você também não pode ter o seu gato de estimação para proteger as aves locais. Mas existe uma lei que soa quase como ficção científica. Nesse local é proibido morrer. Se você fica gravemente doente, se sofrer um acidente ou se a idade avançada chegar, você será colocado no próximo voo ou navio para o continente, que é a Noruega. Mas por quê? Seria uma busca pela imortalidade, um decreto autoritário? A verdade não. Por trás dessa lei há algo muito mais bizarro e assustador do que você imagina. O que está escondido debaixo do gelo de Svalbard pode colocar o mundo inteiro em risco. E hoje aqui nesse vídeo você vai entender porque nessa cidade o cemitério está fechado para novos moradores, por assim dizer, há mais de 70 anos. Para entender a proibição, precisamos antes de tudo entender onde estamos. Svalbard fica no meio do caminho entre a Noruega e o Polo Norte. É literalmente um deserto de gelo. Em Longyearbyen, a maior cidade do arquipélago, vive cerca de 2.500 pessoas de mais de 50 nacionalidades diferentes. É um lugar de contraste. Lá há internet de fibra ótica de última geração, mas não tem árvores. Tem também uma universidade, mas não tem idosos. A cidade foi fundada sob a extração de carvão e até hoje, estruturas das minas abandonadas decoram a paisagem como esqueletos antigos de ferro. Em Longyearbyen, a natureza é quem dita as regras. No inverno, por exemplo, a temperatura cai drasticamente para algo em torno de menos 20 graus Celsius. E é justamente esse frio extremo que criou o problema legal mais bizarro da história da Noruega. Tudo se resume a uma palavra: permafrost. O permafrost, de modo bem resumido aqui, é quando o solo permanece congelado por mais de 2 anos consecutivos. Porém, em Longyearbyen, ele tem uma peculiaridade que é ser bem mais profundo que nos demais locais. Mas o que tornou o lugar conhecido mundialmente foi uma descoberta feita na década de 1950, onde moradores perceberam algo bem bizarro. Os corpos que foram enterrados no cemitério da cidade lá no início do século simplesmente não estavam sumindo ou se decompondo. Em um clima normal, a natureza ou a biologia faz muito bem o seu trabalho. E os corpos enterrados, com o passar de dias, meses e anos, simplesmente somem do ambiente. Mas o gelo de Svalbard, o tempo simplesmente para. Os corpos são preservados como se estivessem em um grande freezer gigante. Isso de início gerou um problema logístico, claro. O cemitério não tinha mais espaço para novos enterros, porque, como já disse, nada se decompunha no local. Mas o medo real surgiu anos depois, quando os cientistas perceberam que o gelo não preservava somente tecidos e ossos, ele preservava vírus e bactérias. Isso aconteceu mais precisamente no ano de 98, quando uma equipe de pesquisadores exumaram corpos de mineradores que morreram em Svalbard, vítimas da terrível gripe espanhola por volta de 1918. O resultado foi chocante, olha só. Eles conseguiram recuperar amostras vivas do vírus que matou milhões de pessoas lá no século passado. Diante desse cenário, algo ficou muito evidente. Enterrar alguém em Longyearbyen é literalmente plantar uma bomba biológica, que pode durar séculos. Se o solo descongelar ou se alguém por algum motivo cavar no lugar errado, doenças que a humanidade já esqueceu podem simplesmente voltar à vida. Por causa disso, a lei é clara. Se você está nas últimas semanas de vida, a administração local organiza a sua transferência para a Noruega continental. Em Longyearbyen, não existe casas de repouso para idosos, por exemplo, e o hospital local é equipado apenas para emergências e cirurgias bem simples, nada muito complexo que ofereça risco de vida. Até o nascimento de bebês é controlado lá. Grávidas são enviadas para o continente semanas antes do parto. Ou seja, Longyearbyen é uma cidade feita para quem está no auge da sua capacidade de trabalho e em plenas condições de saúde. É uma espécie de engrenagem humana que precisa girar sem interrupções biológicas. Agora, olha só essa curiosidade. A poucos quilômetros dessa cidade,
onde não se pode enterrar mortos, a humanidade construiu o seu maior seguro de vida, o Global Seed Vault, ou o Cofre do Apocalipse, uma verdadeira fortaleza onde estão armazenadas milhões de sementes de plantas de todas as espécies de todos os lugares do mundo e estão guardadas nas profundezas de uma montanha congelada. O mesmo gelo que impede a decomposição dos corpos é o que garante que, caso uma catástrofe mundial aconteça, tenhamos como replantar o planeta. Bom, viver em Longyearbyen é aceitar que você é um visitante temporário. Lá ninguém nasce, lá ninguém morre. É um lugar onde a humanidade desafia os limites do que é habitável, mas precisa admitir que, no final das contas, a natureza sempre tem a última palavra. A proibição da morte não é um capricho, e sim um lembrete composto de que estamos vivendo em um equilíbrio delicado entre ciência, a segurança e o desconhecido que dorme sobre aquele gelo. E você, teria coragem de viver em uma cidade onde a sua própria biologia ela é considerada um risco de segurança? Onde o sol desaparece por meses e o chão nunca perdoa o que é enterrado nele? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Se você gostou desse mergulho nas curiosidades do nosso planeta, não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo e se inscrever no canal. Isso me fortalece, me estimula. Isso é muito importante para mim. Aqui nós sempre vamos em busca do que há de mais misterioso e expandir esse conhecimento estranho e fascinante do nosso universo. Grande abraço e até o próximo vídeo.